Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Estou muito feliz, muito feliz mesmo de estar aqui. A juventude às vezes pergunta e diz: ah, é difícil. É difícil nada. Às vezes dá um pouquinho de trabalho, mas quem já viu vitória sem dar trabalho? Sem luta, né? Tem que ter luta. Eu digo a vocês que vocês são as bênçãos do céu. Eu, às vezes, em alguns momentos eu fico triste, em outros momentos eu fico feliz. Mas nos momentos que eu fico triste, eu vejo também o agir de Deus na tristeza, porque a palavra do Senhor fala que Ele converte a tristeza em alegria. E eu fico feliz, e um dia como hoje pela manhã, alguns jovens participaram da consagração, não todos. Seria uma bênção se todos tivessem a disponibilidade, eu creio que alguns não têm. E hoje foi uma bênção, derramado do céu aqui pela manhã. Deus falou maravilhosamente conosco, que vai continuar falando. Meus irmãos, abra sua Bíblia em Salmos, no capítulo 56, apenas no versículo 8. Salmos, capítulo 56, e o versículo 8. Estaremos adorando a Jesus através desse texto. E creio que você também estará desfrutando dessa palavra. Eu quero desde já agradecer ao meu pastor por conceder essa oportunidade de estar aqui. Eu quero externar aos irmãos que não estavam nem na escala para pregar, mas só que o pastor disse: filho, pregue. Eu disse: meu pastor, as lutas estão sendo tão difíceis que eu não estou com coragem nem de pregar. Até o goto está difícil de dar. Já passou por isso já, irmão? Não consegue nem dar nenhum goto. Mas Jesus é aquele que, quando você diz que não tem mais força, Ele vai lá no restinho de força que você tem e te levanta. Quem crê nessa palavra? Todos encontraram? Agradecendo também a minha esposa que ora por mim e hoje tem dirigido o culto. Foi uma bênção lá na direção do culto. Salmo 56, versículo 8 diz: Tu contaste as minhas vagueações, ou posso dizer, contaste os meus passos quando sofri perseguições. Põe as minhas lágrimas no teu isso. Não estão elas no teu? Podem sentar, irmãos. Meus amados irmãos, ao ler esse texto, o Senhor Jesus me colocou uma palavra que mexe muito comigo, e eu tinha muito desejo de trazer para a igreja essa palavra, que fala um pouco da vida de Davi, quando ele diz assim ao Senhor: contaste os meus passos. E eu fiquei me perguntando, Davi, por que o Senhor fala contar os passos? Porque a palavra do Senhor fala que o Senhor Jesus conhece até os fios de cabelo da nossa cabeça. Para que ele está usando essa metáfora de dizer contaste os meus passos? Algumas pessoas hoje podem usar acho que é um smartwatch, não é isso, né, que fala, que conta os passos, né? No final do dia você olha e vê quantos passos você deu durante o dia. Algumas pessoas estão fazendo alguma atividade física, fica preocupado com a sua atividade durante o dia, quantos passos deu, a caminhada, enfim, o seu batimento cardíaco. Mas eu quero te dizer uma coisa, que Davi, ao dizer isso aqui, ele estava dizendo assim ao Senhor Jesus, a Deus naquele momento: contaste os meus passos. Fui olhar historicamente o que esse salmo queria dizer. Ele não fala só apenas na tradição oral de Israel, fala que é no momento onde Davi está saindo da vista de Saul ao ser perseguido, e é nesse momento que Davi ele sai de Israel e vai se esconder também ali em Gaza.
Ele vai sair ali para a terra dos filisteus, em Gat, e ele dá uma de doido. É nessa hora que você percebe que Davi, ele está lúcido em Israel e sai andando feito louco, penambulando dentro do império do inimigo, para que ele não seja conhecido como um guerreiro que possa afligir aqueles inimigos. E assim Davi, ele diz: contaste os meus passos quando sofri perseguições. O salmista, ele está querendo externar aqui ao Senhor e para aqueles que estavam a ouvir, dizendo assim, que Deus, ele conhece toda a nossa trajetória, desde quando você começou, desde quando você foi perseguido, desde quando você chorava, desde quando você não tinha forças. Foi falado hoje aqui de vaso, foi falado aqui da transformação, foi falado aqui que Deus, ele usa de amor, ele usa de compaixão. Deus, ele faz com que a gente ame aquele que está ferido. Deus faz com que a gente ame aquele que está afastado. Deus faz com que a gente ame a nós mesmos e ame a igreja. Mas o salmista estava dizendo aqui uma coisa que eu não conseguia olhar, e até agora eu estou com a minha retaguarda aqui com alguns teólogos e meu pastor e outras pessoas que também poderiam estar no meu lugar pregando essa palavra, que podem entender e dizer o seguinte: Davi olha e diz assim: recolhesse as minhas lágrimas no teu odre. E aonde é que Deus tem odre, irmão? Aonde é que Deus tem odre? Aí eu disse: Deus, o que é que tu queres dizer com essa frase, com essa palavra que Davi está externando para o Senhor? E agora Deus, ele fala comigo e diz assim: filho, o odre, ele é utilizado como um cantil. Jesus, ele vai dizer lá no Evangelho que não se coloca vinho em odre velho, mas se coloca vinho em odre novo. Por que, irmão, Jesus está dizendo isso? E por que eu trago o contexto nesse texto agora para dizer para você? É que o odre, aonde Davi estava falando que colhesse as minhas lágrimas no odre, é que o odre, ele era um equipamento, um utensílio utilizado e feito, a matéria-prima de couro, ou de ovelha, ou de cabra, porque era mais flexível. Então esse couro, a ele ser dilacerado do animal, ele era tirado ainda jovem, esse couro, logo depois que matavam a ovelha. E esse couro, ele tinha mais elasticidade, tinha mais colágeno, por ser novo esse couro. Aí veio a ideia de Davi, porque ele observava que as nações utilizavam o odre para uma finalidade. Sabe qual era? De transformação do suco de uva até chegar ao estágio de um vinho novo. Eu estou falando de odre, mas tem gente que já está entendendo que não é odre. E ali Davi, ele diz: recolhesse as minhas lágrimas no teu odre, Senhor, contasse os meus passos. Eu quero dar mais características do odre. Antes de começar a aplicar essa palavra, quero dizer que o odre, ele era feito, como já falei, de couro, mas o seu formato, ele se utilizava na costura que ficasse uma boca em cima, tipo uma rolha que ao colocar em cima fechasse. E os antigos observaram que se colocasse um vinho novo dentro de barris, esse barril estouraria. Aí eles ficaram pensando: como é, nós não temos material hoje, na época que eles trabalhavam no lagar, porque eles faziam o seguinte: pegavam todas as uvas, colocavam no lagar. Lagar era um lugar onde era confeccionado em pedra, tipo um tanque, jogavam-se as uvas dentro. Acho que a gente já chegou a ver em algum vídeo, aonde as pessoas tiram seus sapatos e começam ali a esmagar as uvas no lagar.
E após o esmagamento dessas uvas, o produto desse esmagamento é o suco da uva. E o lagar, eles ficava sempre em um lugar mais alto, e ao descer pelas canaletas, tinha vários filtros, e esse filtro filtrava o suco da uva, e após ficarem em barris, em tanques, em cisternas, esse vinho era armazenado em odres. E a própria fermentação da uva, através do suco de uva, tem que é o açúcar da uva. Fermentando este vinho, eles aplicavam dentro do odre. Pois, irmão, por que essa introdução tão grande? Eu quero que você entenda o processo do odre, para que eu possa chegar na mensagem. Aí, ao colocar o vinho dentro do odre novo, eles também entenderam que se eles logo fechassem o odre, com a quantidade de oxigênio que ficasse ali, o vinho não prestava. Era preciso que eles apertassem um pouco o odre, fechassem a boca do odre, de forma que não ficasse uma quantidade de oxigênio tamanha, para que a fermentação fosse lenta. E a partir do momento que aquele vinho, aquele suco fosse fermentando, aí vai lá em Jesus fala, não se coloca vinho novo em odre velho. Por quê? O odre sendo novo, ele tem elasticidade, quem está entendendo? Aí o vinho, o suco vai fermentando e o odre vai, olha para cá, dilatando. A pressão que o vinho vai exercendo no odre, vai fazendo com que aquele odre vá suportando aquela pressão. Eu não lembro como é que se chama a pessoa que cuida de vinho, é vinicultor? Como é que chama? É vinicultor? Enfim, vamos lá, vinicultor. Se eu tiver errado aí, quem tiver na internet, bota aí no Discord. Aí ele pegava e percebia que o odre já estava quase estourando. O que é que ele fazia? Quem estava produzindo o vinho ia lá na boquinha do odre, fazia assim, ó, e fechava de novo. Para que ele fazia isso? Porque mesmo o odre sendo novo, se ele não desse o escape, o odre estourava. Ia passando o tempo, e eles percebiam que a fermentação chegava ao seu estágio final. E chegando ao estágio final, o odre não tinha mais aquela pressão. Não era mais necessário colocar o vinho novo dentro do odre novo. Poderia pegar agora o odre, abrir e colocar em barris, para que eles fossem armazenados. E a partir daquele momento ele começasse a ter agora os tons, as fragrâncias que eles quisessem, ou de carvalho, ou enfim, de qualquer outra sabor que eles quisessem dar àquele vinho. A partir desse momento agora, eu creio que você já entendeu todo o processo do vinho, sim ou não? Já entendeu o processo do odre? Irmãos, Davi ele fala, tu contaste as minhas lágrimas, meus passos, e as minhas lágrimas colocassem no teu odre. Deus está pegando, irmão, colocando as minhas e as tuas lágrimas, colocando dentro do odre. Deus está pegando as minhas e as tuas lágrimas. Tem muitas pessoas que dizem, irmão, você não sabe da minha dor, você não sabe o que eu estou passando, você não sabe a luta que é no meu lar, a luta que eu estou passando na minha vida. Mas eu quero dizer uma coisa a você, que cada lágrima, cada sofrimento teu, Deus está colocando no odre. Deus está guardando no odre. Não, e Ele não vai deixar perder nenhuma lágrima. Nenhuma lágrima. Não é por acaso. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Aqui.
Aí Davi fala: Senhor, eu conheço todo o processo do vinho. Tu pegasse as minhas lágrimas, Senhor Jesus, e colocasse no odre. O odre, irmão, representa um lugar de quê? De diga comigo, transformação. 1, 2, 3 e... Pronto. O que é que acontece? Jesus pega agora as minhas lágrimas de dor, de sofrimento, e coloca dentro do odre. Qual o processo que está sendo agora dentro do odre? Em primeiro lugar, o esmagar das uvas é o início das dores. Em Isaías vai dizer: ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo de 8 a 9 vai dizer: em tudo somos atribulados, mas não somos angustiados. O salmista estava querendo dizer para mim e para você, irmão, que mesmo que a luta seja grande, mesmo que a interrupção do processo chegue, mas as minhas e as tuas lágrimas estão sendo recolhidas dentro do odre. O odre do Senhor Jesus está passando nessa noite recolhendo as tuas lágrimas. Pode até ninguém estar vendo, pode até ninguém estar conseguindo enxergar, mas o Senhor Jesus está dizendo para mim e para você: as tuas lágrimas têm valor. As minhas lágrimas, aquilo que eu chorei, aquilo que você chorou, aquilo que só você conhece, é o Senhor Jesus que sabe. As lágrimas é como o suco extraído. Lembra do lagar que precisava pisar para extrair o suco da uva? Quantas vezes, irmão, nós somos esmagados assim como as uvas, e as pessoas tiram o sumo da gente, né, pastor? Se pudesse, eita, pegar a gente assim, né, irmã Sérgio? Eu não sei se você está passando no processo apenas das uvas sendo recolhidas, porque tem gente que vai estar em algum estágio daqui que eu vou falar, mas você pode estar no estágio agora, está sendo pisoteado, pisado, esquecido, desprezado. Mas sabe de uma coisa? O suco está saindo. O suco está saindo. E o Senhor Jesus, que é o vinicultor, não vai deixar escapar nenhuma gota. Ele vai guardar cada lágrima no seu odre e vai passar pelo processo. O odre, meu irmão, o salmista vai dizer em Salmo 34, 18, vai dizer: perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado. Ah, irmão, coração quebrantado é só ficar chegando na igreja e começar a chorar? Não, mano, Jesus vai te quebrantar, vai te quebrar. Jesus vai fazer igual fez com, disseram hoje, o vaso estava tão bonitinho, mas caiu no chão, quebrou. Mas Jesus disse assim: eu vou pegar esse vaso todo quebrado, vou colocar de novo na roda, vou começar a mexer e vou fazer de novo um vaso novo. Quantos creem que Deus está fazendo vaso novo nessa noite? Ô meu irmão, existem situações na minha e na tua vida que nós não conseguimos nem sequer dar um passo à frente, porque está tão difícil a luta, que a gente diz assim: hoje eu não vou para a igreja, eu não vou mais orar. Eu ia chegar nesse ponto, mas o pastor já adiantou. Aonde se guardava alegria, agora guarda tristeza. Só que estamos hoje presentes aqui, e tem um varão que é o vinicultor, que ele transforma a tristeza em alegria. Quantos creem? Aleluia! Irmãos, o odre, como eu falei, é um ambiente de transformação. Assim como um vinho, as lágrimas precisam de um tempo para serem maturadas. Será que você está passando por esse processo do odre? Será que você está passando por esse processo que as lágrimas já estão no odre? Você já chorou. Olha, Davi chegou a um ponto. Pastor, um dia você pregou sobre essa mensagem, eu só não lembro a cidade, mas lembra aí. Davi estava guerreando perto dos filisteus, e quando ele chegou, os amalequitas tinham derrubado os amalequitas, que pegaram a sua família, o seu gado, tudo que ele tinha. E quando Davi chegou com seus homens lá,
Ziclac. Olha aí. Leitura labial, Ziclac. E quando Davi chegou, olhou assim e disse: meu Deus, levaram tudo. E agora? Davi olhou para a cidade devastada, as tendas queimadas, o gado levado, as mulheres e as crianças, todas foram levadas. A Bíblia fala que todos os homens choraram amargamente. A Bíblia fala que o choro daqueles homens foram tão grande que eles não tinham mais forças para chorar. Não tinha mais força para chorar. Eu não sei, irmão, se você está passando por essa luta, que a lágrima não tem mais de onde sair. Meu irmão, tu não sabe, mas eu já chorei tanto que não tem mais lágrima. Agora a lágrima está entrando, nem no olho cai mais. Eu quero dizer a você, você não está vendo as lágrimas mais caindo, mas o Senhor Jesus está colhendo no odre. O Senhor Jesus está resgatando aquela lágrima sofrida. O Senhor Jesus está resgatando aquele sonho perdido. O Senhor Jesus está restaurando a tua sorte. Aí Davi chega e Ziclac, agora eu lembrei, e dobra os joelhos e fala: Senhor, eu não tenho mais nem força para chorar. Os homens também não. Mas eu faço duas perguntas a ti, Jesus. Aí Deus fala: fala, Davi, o que é? Se a gente sair daqui agora, a gente encontra eles ainda? Aí Deus diz: se encontra. Quem está comigo até agora, diga amém. Aí Davi, a gente encontra Deus, aí Deus diz: se encontra. Aí Davi pergunta de novo: oh Deus, mas a gente consegue resgatar? Aí Davi faz duas perguntas e Deus dá três respostas. Muitas vezes, irmão, a tua pergunta pode até achar que não vai ter resposta, mas o Senhor Jesus está dando resposta nessa noite. Aí Davi chegou e ouviu de Deus dizer assim: Davi, tu vai encontrar com eles, tu vai resgatar eles. Agora, o que Davi não queria ouvir, por isso ele não perguntou. Davi só pergunta: eu vou encontrar? Vou resgatar? Vou. Porque, irmão, se você está acompanhando agora a guerra em Israel, Benjamin Netanyahu, ele está fazendo um monte de coisa lá. Não quero entrar em política, mas quero dizer a você que ele está fazendo toda essa guerra por causa que tem ainda reféns em Gaza. É ou não é? Se não, se Hamas tivesse entregado todo mundo, tinha acabado a guerra. Mas Israel, até os corpos daqueles israelitas, eles foram resgatar. E a cultura dos judeus é essa: mesmo que estejam mortos, eles resgatam. E Davi faz essas perguntas: irei encontrá-los, Senhor? Jesus diz: vai encontrar. Não, irei chegar até eles? Deus diz: vai chegar até eles. Vai encontrá-los? Vou encontrá-los. Só que Davi tem medo de perguntar: será que vai estar vivo? Ei, Davi perguntou duas coisas a Deus. Deus respondeu por três respostas. Disse: Davi, tu vai encontrar, tu vai chegar lá e não haverá dano. Aleluia. Deus está dizendo para a sua igreja nessa noite: aquilo que o homem quis derrubar, aquilo que o inimigo quis destruir, aquilo que um dia você achou que não ia mais conseguir, Deus está dizendo: você vai chegar, você vai encontrar e não haverá mais dano. Aleluia. O odre pode estar até cheio de lágrimas. Aí você diz: irmão, tu não sabe da minha dor. Já chorei que o odre está pela tampa. Mas lembra que quando o odre está cheio de suco de uva, é quando ele começa a inchar, é quando ele começa a receber a pressão, é quando ele começa a chegar no seu limite. Vinho fala de comunhão, mas para ter comunhão com Deus tem que ter pressão. É como se fosse uma fusão. Quanto mais pressão é que se une. Aí Davi fala: colhesse as minhas lágrimas no teu odre.
Aí, irmão, aquela angústia que você está passando, aquele problema que você está passando, está quase te estourando, porque o odre está cheio, está fermentando, o processo do vinho está chegando, e você fala: Deus, vai estourar, eu não aguento mais. Aí o Espírito Santo chega e fala: eu sou o Consolador. Deixa eu abrir um pouquinho. Aí abre. E o odre não estoura. Porque Jesus está transformando a lágrima em vinho novo. Aleluia. Oh, aleluia. Deus está derramando vinho novo nessa noite. Pessoas que chegaram aqui desacreditadas, pessoas que chegaram aqui pensando que não tinha mais saída, mais solução, mas chegaram na casa que diz assim: eis aqui o lugar, este não é outro lugar, senão a casa de Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Deixa Deus te encher. Deixa Deus te renovar. Ele está mandando renovo nessa noite. Aleluia. Se você não sentiu ainda o Espírito Santo, diga: Jesus, vem cá. Fala comigo. Oh, glória. Ô, irmão, vai ficar pior ainda. Vai, irmão. Vai ficar. Sabe o que acontece? Dentro do odre, olha para mim aqui agora, eu quero que você preste atenção numa coisa. O odre está cheio, está fermentando, não está? Aí eu te pergunto uma coisa: dentro do odre é claro ou é escuro? É como? É como? Escuro. Diga: escuro. Dentro do odre é claro ou escuro? Bom, quando a gente está passando pelo processo, o odre está fechado. A gente não consegue enxergar nada porque está tudo escuro. A gente abre a Bíblia, Deus não fala comigo. Fala, Deus. Não é esse versículo não. Não, Jesus, esse aqui também não. Você pode estar passando noites tenebrosas, escuras. O salmista dizia que o choro pode durar uma noite. Noite, quando a Bíblia fala de noite, no original quer dizer escuridão, negritude. Quer dizer trevas. Nosso vocabulário aqui, que quando traduziu para o português fala: o choro pode durar uma noite. Não, o choro pode durar uma escuridão. E dentro do odre está escuro. Algumas pessoas estão passando por noites, irmão, tão escuras que não conseguem nem mais enxergar nada. Não conseguem mais enxergar a esperança, a desesperança chegou. A solução, que era a solução, não existe mais. O Senhor Jesus fala, mas você não escuta. Você acha que está sozinho, a sua oração é como se o céu estivesse de bronze. Mas lembra de uma coisa: mesmo no escuro, as tuas lágrimas estão processando. Deus está transformando aquela tristeza. Deus está fazendo aquelas lágrimas, mesmo dentro do odre, sofrendo, chorando, mesmo sem ninguém ver. Ele vê. E na escuridão, Ele manda o Espírito Santo e dá o escape. O escape, a tampa é o escape. Durante o processo, em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 13, fala: a tentação também gera o escape. Na tentação, Deus gera o escape. A fermentação, irmão, cria uma pressão. E se não houver esse escape, o odre estoura. Mas Deus conhece, sabe o que, irmão? O meu e o teu limite.
Deus conhece o teu limite, Josué. Deus conhece o teu limite, Lázaro. Meu pastor, Deus conhece o teu limite. Deus sabe até onde você pode suportar. O vinicultor, ele sabia até quando poderia deixar o odre fechado, sem passar nada. Ele sabia a quantidade de oxigênio que aquele odre precisava ter. E ele olhava para o odre e falava assim: vai, chega a hora que eu vou ter que abrir. E Deus está dando livramento e escape nessa noite, dizendo assim: esse sofrimento vai passar. Essa luta pode até ter dia para ter começado, mas ela também tem dia e hora marcada para acabar. Ela também tem dia e tem hora para acabar. Porque aquele Deus que fez transformação da água para o vinho, Ele vai fazer com a transformação da tristeza para a alegria. Porque Ele é um Deus que pode fazer novas todas as coisas. Aleluia. Aí chega agora a quarta etapa do odre. O odre, ele não consegue entender. O odre, ele não consegue entender que dentro dele foi colocado suco de uva. E ele não consegue perceber também que está havendo uma transformação ali dentro. Só quem sabe daquilo é o produtor. E eu quero dizer para você que você pode até não estar entendendo o processo que está acontecendo dentro de você, dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, dentro do teu lar, dentro da tua família. Mas eu quero te dizer que aquele que vai conduzir a transformação, aquele que vai transformar aquilo que você acha que não tem mais saída, Ele está vendo. Ele está vendo. E Deus permite, irmão, que a pressão chegue ao ponto. Sabe por que aquela pressão? Porque Ele sabe o tempo e o processo necessário para que o vinho seja transformado. Ele sabe até onde você pode suportar. Porque o processo final das tuas dores, das tuas lutas, é o vinho novo. O vinho novo é o propósito final. João capítulo 2, versículo 10 fala: tu guardastes o melhor agora. As pessoas disseram: peraí, geralmente o vinho melhor vem no começo, mas parece que agora no final está colocando o melhor. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus está te transformando, Deus está te moldando, Deus está trabalhando na tua vida, para que em você seja feita novas coisas, para que em você seja passado novas experiências. Eu estava hoje conversando com alguns irmãos aqui na juventude, e alguns externando alguns problemas tal. Eu disse: irmão, isso aí não me abala mais não. Sabe por quê? Tinha um tempo que me abalava tanto. Algumas picuinhas, algumas coisas me abalava tanto, eu ficava preocupado. Mas hoje, sabe por que não me preocupa mais essas picuinhas, irmão? É porque aquele que começou a boa obra em mim, está todos os dias a mais aperfeiçoando, até chegarmos a varão perfeito. E quando alguém chega com uma picuinha, eu falo: irmão, vamos orar. Antigamente eu ficava: meu Deus, por que o irmão falou isso de mim, meu Deus? Mas por que, Jesus? Eu não digo isso mais não. Eu só digo só assim: Jesus, vai lá e cuida. Vai lá e faz. Sabe o que acontece, irmão? Aqueles que um dia falaram mal de você, gastaram tempo, perdendo tempo falando de você. Eu recebi a promessa que Deus falou aqui com o vaso usando antes para mim. Deus já tinha falado comigo. Eu disse: Jesus, confirma. Que quando Deus fala, irmão, primeiro Ele fala contigo. Ele confirma. Aqueles que gastaram tempo, José, falando mal de tu, chegam hoje e dizem assim: não, José é uma bênção. Vão ter que gastar tempo para falar bem de você. Sabe por quê? Porque aquele que transformou, aquele que transforma, aquele que faz novo, aquele que realiza a obra, faz por completo, não faz pela metade. Aquele que transforma a minha e a tua vida é aquele que pega você lá do laço do passarinheiro, quebra o laço, corta a lança, queima os carros no fogo e diz mais assim: esse aqui é um novo, transformado, regenerado,
na minha presença. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia. Irmãos, partindo já para a nossa conclusão. O que era lágrimas, amanhã será um novo vinho. O odre, irmão, como eu falei, ele é temporário. Depois que o vinho é transformado, o odre não é mais usado. É descartado e colocado agora em barris, para se tornar melhor ainda. Então, irmão, essa luta ela é temporária, ela vai passar. Você pode até estar passando pelo processo do odre, mas o processo do odre vai passar. Deus vai retirar aquele vinho e vai colocar agora em barris, para dar notas e sabor diferentes e apreciáveis. Eu olho para a igreja, alguns pregam, alguns cantam, alguns profetizam, alguns revelam, alguns, enfim, essas são as notas de sabor, aroma, texturas que Deus tem dado a cada um de nós. Deus tem feito vinhos com diferentes sabores, cheiros. Sabe por quê? Porque a minha luta não é a tua luta. A minha prova não é a tua prova. Mas o meu Deus é o teu Deus. O meu Deus é o teu Deus. O Deus que me conhece, te conhece. Ele vai te trazer de volta. Eu queria terminar dizendo que aleluia. Vocês vão me ajudar a pregar. Eu vou dizer assim: Deus vê. Aí você vai dizer, a igreja vai dizer assim: minhas lágrimas. Aí quando disser assim, Deus recolhe, aí vocês vão dizer: minhas lágrimas. Deus processa, aí você vai dizer: minhas lágrimas. E Deus transforma as minhas. Vamos lá? Deus vê. Deus recolhe. Deus processa. Deus transforma. Mesmo dentro do odre, confie no processo. Mesmo no processo. Deus está moldando, é no processo. Deus está transformando, é no processo. Ah, irmão, quanto tempo eu levei, ainda estou levando para entender isso. Vocês não sabem, irmão, mas Deus hoje mandou eu calar a boca. Hoje no ciclo de oração, na consagração, aconteceu algo meio que diferente. A irmã Célia estava orando e ela deu a oportunidade para os irmãos cantarem. E Deus usou a irmã Célia para falar comigo. Assim, eu sentado e ela conversando comigo, Deus falando comigo através dela, e ela conversando. E aí os irmãos estavam achando até assim: como é que falta de reverência é essa? O irmão cantando e a irmã Célia conversando com o irmão em pé ali. E ela conversando comigo assim, uma linguagem tão terra, tão tranquila. E Deus falando, usando a boca dela para mim. E algumas coisas que eu tinha pensado só no meu interior, só na minha mente, no meu intelecto. E ela dizia, e Deus falava comigo, dizia assim: ó, cale a boca. Eu tenho te mostrado. Eu tenho te mostrado até onde que você vai chegar. Eu tenho te dito até onde você vai ser colocado. Eu tenho te dito até onde você vai chegar em lugares altos. Mas não fale o que é. Não fale. E eu fiquei: Jesus, eu não mereço. E Deus falou mais algumas coisas e disse assim: Chico. E usando o meu exemplo, meu irmão, diga a você: olha, tu tem projeto, tem planos, tem algumas coisas que Deus colocou no teu coração como para você chegar lá. Não fala nada não. Porque às vezes, meu pastor, as pessoas podem estar assim, ó, segurando na sua mão, mas a outra está assim, ó, com a faca. É ser tolo falar. Sabe por quê? Tem pessoas que torcem quando você consegue comprar um celular novo.
Mas tem pessoas que ficam pia mesmo, pastor de carro novo e iPhone novo. Deus só faz assim. Aí Deus me ensinou, irmão, que eu não preciso dar satisfação para quem quer falar mal. Eu só preciso é viver a promessa. Existe um paradigma nesse que eu estou falando, para que você não entenda mal em dizer assim: o irmão está dizendo que ele não deve satisfação para a igreja e não deve satisfação para o mundo. A gente deve sim satisfação para o mundo. Temos que ser pessoas honestas, pessoas de um bom caráter, pessoas que são cristãs, pessoas que levam a vida através do evangelho, sim. Mas eu não preciso dar esclarecimento nenhum da minha vida para A, para B e para C. Deixa Deus agir na tua vida. Se a pressão estiver forte, confie na tampa. Deus vai dar o escape. Você não vai se romper. Eu queria cantar uma música, eu nunca cantei aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir ela aqui. Deixa eu ver se eu lembro. Se você está, irmão, no esmagar das uvas, o odre é apenas uma fase. Saiba que Deus está com você em cada etapa do processo da sua vida. Ele conhece, Ele é o alívio, Ele é aquele que faz nova todas as coisas. É que nada. Só bota aí só. Vai. Será que é calça? Deixa eu ver. Bota mais baixo. Fá. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar. Olha, sobe para sol, para sol, para sol, para sol. Aí. Sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar? Quem mandou? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar. Diga assim comigo. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está. Mesmo que seja difícil, não pare. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou. Embaixo assim. Quem mandou? Para aí. Baixa mais. Quem mandou você parar? Volte. No lugar da tua vergonha. Quem mandou largar a rede?
ficar de pé? Vamos ficar de pé. No lugar, todos juntos, uma só voz dizendo quem mandou. Vergonha. Ele conhece, Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil. Não pare. Colheu e mandou. Pegue o que ele te entregou. Aponta pro teu irmão, tá do teu lado, diga assim: quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o varal, no lugar da tua vergonha. Entregar sua vida para Jesus. Se tem alguém que quer voltar para Ele, entregar a sua vida a Ele, dizer: Jesus, eu estou passando por provas, eu estou passando por lutas, mas eu quero entregar a minha vida a Ti. Faz um sinal com a tua mão onde você está aí. Volta para Ele. Não fica distante dEle. Diga: Jesus, eu vim aqui para te aceitar. Eu vim aqui para me reconciliar contigo. Deus está te dando uma chance nessa noite. Não largue a rede. Não largue o barco. Volta para o barco. Tem alguém que nessa noite quer voltar para Jesus? Não quer entregar a sua vida a Ele? Faça um sinal com a sua mão assim, que a gente orar por você. Eu não vou insistir, mas eu quero te dizer: Jesus é bom demais para a gente estar oferecendo muito. E vai chegar uma hora que você vai procurar essa igreja, mas não vai estar mais aqui. Estaremos com Ele lá nos ares. E Ele vai olhar para mim e para você e dizer assim: vem, filho meu, toma da ceia. Aleluia! Olha, companheiro aqui. Vem pra cá, meu filho.